Queridos irmãos, queridas irmãs, eu já não estou nem seguindo mais o número. Tá difícil para mim seguir os números aqui, sabe? Porque eu já perdi o número já aqui. Então vai pela camisa aí, depois eu acerto esses números aí. A hora que o YouTube colocar eles em sequência, eu coloco números nele. Aí depois disso aí eu vou procurar na minha planilha aqui acertar eles tudo certinho para você, mas vai pela roupa. Então tem um vídeo anterior, você assiste ele, posterior, o outro, um, dois, vai por aí, porque eu não vou dar número agora não, porque eu arrumei uma bagunça aqui que você nem precisa, você nem imagina. Mas é que é muita coisa na cabeça, né? Olha só para você ver. Agora mesmo, ó. Agora mesmo já é 10 para 1 da madrugada. E isso é todo dia. Vai até 2, 3, 3 e meia da madrugada todo dia. Depois a gente ainda tem que psicografar. E não é reclamando, não. É dizendo que é muita coisa para uma cabeça só, né? Mas isso é maravilhoso fazer esse trabalho. Então agora nós vamos para um tema que chama-se paixões. Eita! E quando fala paixões, as pessoas por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele já pensa logo no ser humano aqui na Terra, né? Paixão. E aquela paixão que eu tive. E aquela paixão. Aquilo lá sim que era mulher. Aquilo lá sim que era homem. Será que aqui está falando sobre homem e mulher? Não deixa de estar falando, mas não está caracterizando só nisso. Não é? Não se fundamenta só nisso. Homem e mulher. Não. Paixões. Entendeu? Paixões é um sentimento que, de acordo com o nível evolutivo do espírito, existe a paixão positiva, que é construtiva, e a paixão negativa, primitiva. Vamos ver se você consegue seguir esse raciocínio. Então, a paixão positiva, ela é humana, ela é solidária, ela é benevolente, ela é beneficente, ela é humilde. Isso são tipos de paixões. Não deixa de ser qualidades, mas o princípio é paixão. Porque não deixa de ser aptidão. E para que você... Olha só onde é que eu vou. E para que você detenha aquele sentimento de aptidão, você tem que possuir o princípio da paixão na aptidão. Porque se você não for apaixonado pela aptidão, você não a coloca em prática. Ô Luiz, você está falando inglês? Não. Estou falando a coisa mais simples do mundo. Acontece é que você, com todo respeito você, acontece é que você associa paixão a homem e a mulher. Porque tudo é paixão.
que se caracteriza homem, mulher, coisas da natureza divina. Você entendeu? Então veja bem, eu sou apaixonado pelo meu emprego, mas não basta eu ser apaixonado pelo meu emprego. Eu tenho que me profissionalizar. Porque se eu não me profissionalizo, eu não posso dizer que sou apaixonado pelo meu emprego. Caso contrário, se eu pratico o meu emprego sem conhecimento, eu sou um deturpador dos desígnios das leis divinas. Você entendeu? Um médico, eu sou apaixonado pela medicina, mas se ele não frequentou 6 anos desculpe, de faculdade, ele ali estará colocando em risco a vida das pessoas. Então, até pelas aptidões, aliás, até pelas paixões, existem as aptidões. E, de acordo com as aptidões, você tem que se profissionalizar. Porque se você não se profissionaliza, obviamente você não pode se dizer apaixonado por aquela faculdade. Olha que coisa mais complicada para quem acha que é complicado. Então eu posso ser apaixonado pela engenharia. Mas se eu não estudei engenharia, eu vou colocar em risco. Porque eu não estudei, não me profissionalizei, eu vou pôr em risco a vida de milhões de pessoas. Porque eu não sei se você sabe. Você deve saber que você é uma pessoa inteligente. Quando o engenheiro chega, ele diz assim: estas colunas mestra, que existem as colunas mestra, elas têm que ser construídas 1 metro de diâmetro por 50 centímetros de largura. X de ferragem, concreto preparado da seguinte forma. Ele te dá todas as fórmulas. Não construa aquela coluna mestra. Se algum engenheiro assistir isso, diga-me que estou errado. Porque isso é ciência que eu aprendo no plano espiritual, porque aqui na Terra não é o meu forte. Se o engenheiro construir, não é 50 de diâmetro, aliás, eu vou voltar tudo agora, porque acho que eu errei o nome aqui. Não é 1 metro de diâmetro e 50 de largura? Perfeitamente. Não construa 48 de largura por 45 de diâmetro, não. Construa do jeito que o engenheiro pediu. Você sabe por quê? Porque aquele 1 metro por aquele 50 centímetros, aquilo ali é matemática. Aqueles 5 centímetros e aqueles 2 centímetros que você retira, põe
em risco a vida todinha do prédio, do viaduto, em São Paulo, por exemplo, do metrô, das pontes. Os engenheiros, eles sabem minuciosamente se pode ou se não pode acrescentar milímetros ou retirar milímetros na matemática. Gente, milímetros, centímetros retirado na matemática de um viaduto pode derrubar a ponte. Se você não acreditar em mim, não precisa acreditar em mim, não. Converse com o engenheiro. Então, todas as colunas, elas foram milimetricamente construídas na matemática. Não retire 1 centímetro. Construa. Porque depois, se cai, o problema é do engenheiro, porque você construiu. Você fez aquilo que ele pediu. E mesmo assim ocorre algumas avarias. Por quê? Porque o subsolo tem muitas intempéries no subsolo, né? Não é quase sempre aquilo que os engenheiros imaginam, mas eles fazem as coisas precisas. Entendeu? Então, o que adianta o indivíduo ser apaixonado em engenharia se ele não se profissionalizou e se ele não estudou e se ele é um transgressor das leis? Então, olha só para você ver. Você imaginaria isso? Que isso tem a ver com a paixão? Com as paixões? Gostar de um automóvel é uma paixão, mas você entende que existe ali prudência, bom senso, cultura, intelecto, inteligência, tudo no gostar de um automóvel, na paixão por um automóvel. Porque quem não consegue carregar mandinga, não carrega patuá. Tem pessoas que vivem louca para ganhar nesses programas que existem aí, esses carros no valor de 250 mil reais. Aí eu vou dizer assim, ó, ganhe, seu besta, ganhe. Para você ver o que vai acontecer. Ganhe para você ver. Um carro hoje no valor de 250 mil, no mínimo, você vai gastar de 30 a 40 mil reais só com a documentação dele. IPVA, imposto, seguro, emplacamento. No mínimo, os impostos vai te comer 30, 40 mil. Num carro 250 mil. Se uma Ferrari de 2.500, 2 milhões e meio de reais fica em 480 mil reais, faça a conta para você ver. Porque eu pesquiso tudo isso. Que é o meu carro de predileto. Um dia ainda hei de ter, não sei se nessa encarnação. Então, tem pessoas que ficam satisfeitíssimas em ter ganhado um carro de 200 mil reais.
Aí a pessoa, eu quero carro, não, eu quero dinheiro. Tá bom. Você sabe quanto que o governo come de juro nos 250 mil reais? Cada 100 mil reais, você paga 27% de imposto para o governo. Cada 100 mil reais, menos 27 mil reais. 7, 7, 14, 54 mil reais. Você vai receber 200 menos 54 mil reais. Que equivale a 146 mil reais. Você não vai receber mais os 200 mil reais que te prometeram. Tá bom. Você ganhou aqueles 200, aqueles... Luiz, mas faz parte do assunto? Faz, gente. É que as pessoas não raciocinam. Aí você ganha 154 mil reais. No fim do ano você tem que fazer declaração de imposto de renda. Pronto. Aí vem lá escrito que baixa renda pode gastar por ano até 32 mil reais. Tá bom. Se você declarar os 146 mil reais, tudo bem. Mas e se você comprar imóveis? Você compra um outro carro, você compra um terreninho, uma outra coisa. Cada item que você compra, você paga imposto sobre aquele bem material, aquele imóvel. Aí se você compra terreno, você paga imposto, você paga taxas no CREA, você paga taxas da prefeitura, você paga documentação no engenheiro. Se você compra carro, você paga o IPVA, você paga o seguro. Dá para você entender? E as pessoas acham que é só ir pegando os 200 mil reais. É engraçado, né? Então, paixões. Quantas pessoas são apaixonadas por uma casa? Mas será que aquela casa lá está na programação reencarnatória dele? Ele é apaixonado por uma fazenda. Será que a fazenda está na programação reencarnatória dele? Ele é apaixonado por uma mulher. Mas será que está na programação reencarnatória dele aquela mulher? Será que aquela mulher não é uma armadilha das trevas para desestruturá-lo e desviá-lo do caminho do bem e vice-versa? Ei, gente, tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Paixões. Será substancialmente, né? Então, o substancialmente será de forma significantemente, substancialmente, nós podemos substituir pela frase assim: será de forma significantemente, né? Mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, faz parte da evolução, mas é preciso saber
o espírito no estágio evolutivo que ele se encontra, se ele tem condições ou não de discernimento. Porque se ele não possui discernimento, em vez dele evoluir, ele atrasa mais ainda a tua evolução por uma decisão mal tomada. Então, olha, os bons espíritos respondem assim, ó, não. A paixão está no excesso de que se escreveu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. É o que eu acabei de dizer. Será, mesmo fazendo parte da natureza, será que o indivíduo, ele encontra-se em condições evolutivas de discernimento? Nós não temos capacidade de avaliar quais aqueles que se encontram em condições de discernimento. Então o processo é complexo, é relativo, meu bem. É relativo. Há como você me avaliar? Há como eu te avaliar? Qual o teu nível evolutivo? Qual o meu? Qual do professor? Qual de Bezerra de Menezes? Qual do teu filho? Qual da... Não tem como. Então, por isso que nós devemos agir com prudência, agir com humildade, com simplicidade, entendeu? Porque o abuso das coisas que nós fazemos é que faz, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, tudo que nós abusamos, nós causamos o mal. Então, das paixões nasce o egoísmo, nasce o orgulho, nasce a inveja, o ciúme, a avareza, a falta de paciência, de aceitação. Por que que nasce? Porque a paixão é o princípio. A paixão é o princípio. Só que, mediante aquela situação, o orgulho excessivo, a inveja excessiva, o egoísmo excessivo, ele se torna prejudicial. Porque nós temos que possuir, nós temos que ter um pouco de orgulho. Nós temos que ser um pouquinho orgulhosos. Nós temos que ser um pouquinho egoísta. Nós temos que ter um pouquinho de ciúme. Você entendeu? Nós temos que ter um pouquinho. Porque faz parte da evolução. Agora, o excesso é que nos prejudica. O excesso é que nos leva O excesso é que nos levam já no estado racional, nos comportarmos como um irracional. Essa é a realidade. Porque aí, mediante as paixões,
nós saqueamos, nós matamos, nós furtamos, nós roubamos. Vamos para o próximo vídeo.